Abram em Gênesis capítulo 3, vamos ler apenas um versículo que sintetiza um pouco daquilo que nós temos estudado nos cultos vespertinos. Essa pequena série que nós iniciamos domingo passado vai ser bem breve, pequena mesmo, talvez 6 sermões. Nós estamos no segundo, observando o pecado, a sua origem e as suas consequências. Nós estamos observando especificamente, começamos domingo passado observando a origem do pecado, e agora nós começamos a observar as consequências do pecado em Gênesis capítulo 3. E esses sermões, irmãos, obviamente ele tem as suas aplicações, mas eles são bem mais doutrinários mesmo. Então, são sermões um pouco mais densos, né, mais substanciais, especialmente porque nós temos observado por um viés que não é comum observarmos quando nós lemos sobre o assunto. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando os irmãos observam o teor das sentenças de juízo contra Deus, contra aqueles que participaram da queda, os irmãos percebem que ao homem é dado um juízo que transcende ao homem. Isso diz respeito à carga de responsabilidade que ele tinha com a criação, né? Então, não é só para a interação, não é só em relação àquilo que a mulher experimentaria, as dores de parto, não é somente em relação à serpente, aquele instrumento da maldade, mas também para o homem e para aqueles que ele é responsável, né? Então, o fato do homem ter que conseguir agora o sustento com o suor significa que a sua família colherá as consequências, porque com muita dificuldade ele trará sustento para a sua família, né? E também a própria criação, porque o homem como corregente não foi piedoso, intencional e perseverante o suficiente, né? Então vamos lá, versículo 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vamos orar. Nosso Senhor e Santo Deus, nós nos achegamos ao Senhor, rogando que o Senhor fale conosco poderosamente, Deus. Sem sombra de dúvidas, o Senhor nos preparou durante o culto que prestamos ao Senhor, e como parte do culto queremos ouvir a tua voz de forma intensa, substancial, profunda, avassaladora, audivelmente, ó Pai. Que nós possamos compreender que, apesar de homens serem utilizados como veículos, toda a sua pecaminosidade, falha, mácula, deve ressaltar o fato de que é o Senhor que fala. Então, baixa as nossas guardas, que a disposição do nosso coração seja para o Senhor, e que todas as deficiências e falhas do pregador não sirva para macular a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja. Em nome de Jesus, rogamos a Ti, ó Pai. Amém. Esse é o segundo sermão dessa série, a origem e as consequências do pecado. O nome da série é Pecado, a sua origem, consequências e o seu combate. Nós estamos ainda observamos 2 pontos, né? A origem e as consequências. É claro que as aplicações que vão sendo dadas já observam o combate, né? Mas na segunda parte dessa série, onde nós falaremos sobre a santificação da igreja local, também vai mostrar um pouquinho das dificuldades decorrentes do pecado na nossa experiência de fé. Mas na terceira parte, que fala dos meios de graça e o pecado, nós observaremos de forma ainda mais específica como o Senhor nos deu meios de para combater o pecado, né? Meios que, na maioria das vezes, nós negligenciamos por causa do nosso olhar muito individualista, muito particularizado. E a ideia é que nós possamos perceber que o mundo, ele arquiteta muito, junto com Satanás e a nossa própria carne, para que nós, buscando conforto e comodidade,
desprezemos justamente os meios que o Senhor nos deu, que só podem ser vivenciados em comunidade. Então, quando nós temos vidas mais reservadas, quando nós temos vidas mais individuais, quando nós nos acostumamos com esse estilo de vida que nos isola, nós acabamos desprezando os meios de graça que o Senhor nos deu para desfrutarmos do poder do alto, para nós combatermos o pecado, né? E nós não percebemos, na verdade, nós não somos tão diligentes assim em perceber as inclinações do pecado, as artimanhas do pecado. É por isso que nós temos observado o pecado por esse viés, por outros olhos. Nós sabemos, ó, existe uma constatação. O presbítero Jorge tem pregado aqui, finalizando a série de sermões Exposição em Eclesiastes, e nós observamos que o sábio ali experimentou uma crise existencial. Qual é a finalidade da vida debaixo do sol? Qual é a finalidade? Sabe, nós aprendemos desde criança, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Qual é a vida? Qual é o sentido da vida? Então, e aí ele passou a investigar e ele disse, o sentido da vida está além do sol. Não está debaixo do sol, está além do sol. E aí ele percebeu que aquilo que ele experimenta debaixo do sol é apenas reflexo das inclinações pecaminosas do homem que atingiu a terra, e a terra produz mesmo essas respingos e implicações do pecado. E no capítulo 7, no versículo 9, ele diz, eis o que tão somente achei. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom. Mas ele se meteu em muitas astúcias, em muitos pecados, em muitas injustiças. A palavra de Deus é muito clara em dizer o que é pecado, nós não precisamos nenhuma reflexão profunda para entender o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, é muito categórico em dizer isso. Contudo, meus irmãos, quando nós observamos, e aí esse é o ponto mesmo dessa série, quando nós observamos as minúcias da vida, quando nós observamos as demandas da vida, eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa. Ó, se você tiver com sono, deixa para dormir depois da introdução. Certo? E é muito importante você entender essa introdução aqui. A gente poderia ter um sermão só na introdução, mas entenda a introdução. E aí depois você pode dar um cochilo. Ó, quando nós observamos, eu quero levar você à reflexão seguinte, ó, o pecado ele não começa como pecado. Porque se o pecado começar como pecado, você vai evitá-lo. Ele não começa como pecado, ele nos conduz ao pecado. E essa é a grande ardilosidade de Satanás. Quando Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor, você acha que ele está fazendo o quê? Ele não vai oferecer um pecado para você de forma crassa. Não é. Ele está observando vulnerabilidades, vacilos, falhas. Sabe? Onde você é mais propenso a baixar as suas guardas, em que momento, em que situação. É isso que acontece. Por que ele faz isso? Então é isso que a gente vai refletir agora na introdução e a gente vai entrar no sermão em si. Então a introdução pode parecer que demora um pouquinho. Eu entendo o seguinte, porque nós temos observado o pecado como sua origem por esse viés. Então, eu não estou trazendo nada novo. O que eu estou trazendo é um olhar diferente para a mesma realidade para que a gente entenda. A vida tem muitas minúcias. Essas minúcias da vida, essas demandas corriqueiras e cotidianas da vida, nos conduzem, elas não nos conduzem diretamente à transgressão da lei de Deus, objetivamente, claramente. Por exemplo, que nos faz pecar rapidamente, né? Consumir pornografia, pecado, não vou consumir. Roubar, pecado, não vou roubar. Mentir, pecado, não vou mentir. As minúcias da vida, as demandas corriqueiras da vida, elas não nos fazem transgredir a lei de Deus objetivamente, assim, rapidamente, de tal forma que nos leve a pecar de forma crassa. O que elas nos fazem, que é isso que destrói, o que elas nos fazem, essas minúcias, é nos conduzir a um estilo de vida de construção de pecado,
de edificação de pecado, a um estilo de vida que contraria a vontade de Deus. Num primeiro momento, parece que nós não estamos contrariando a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Não vou domingo à igreja. Ok, por que você não vai? Eu estou cansado. É pecado estar cansado? Estou cansado. Estou cansado. Olha, hoje eu não vou para a igreja porque estou doente. Estou um pouco quebrado. Quantas vezes você já trabalhou doente? Você já trabalhou doente? Quantas vezes? E por que quando você tem a opção de não ir à igreja porque está doente, você não vai? Não começa como um pecado. Começa com racionalizações válidas. É válido isso, né? Nós entendemos. E quando você conta para outras pessoas, avisa os oficiais da igreja, eles entendem também. Muitas vezes não engolem, mas entende, né? Tudo bem, ok, né? Então, só que as minúcias da vida, as demandas da vida fazem com que nós desenvolvamos um estilo de vida de tal forma que nós edificamos a queda. Nós construímos a queda. Nós construímos um pecado. E esse estilo de vida, ele vai levando aos poucos, a contrariar a vontade de Deus. E esse é o grande desafio, é perceber quando esse estilo de vida está sendo iniciado, quando esse estilo de vida está em desenvolvimento. Irmãos, esse é o grande desafio de uma vida de mortificação, de santificação e de construção de piedade. Esse é o grande. Porque na maioria das vezes, quando você é surpreendido por uma advertência de um comportamento que naturalmente você não viu nenhum problema, você pode simplesmente dizer assim para os seus pastores ou para os seus irmãos mais velhos, mais maduros. Você pode simplesmente dizer assim: olha, isso aí está sendo rígido demais. Também não é isso tudo, não. Você está sendo rígido demais, isso é legalismo, você está sendo exigente demais, porque na maioria das vezes nós não conseguimos olhar lá na frente. Nós não conseguimos. Então, é natural e seria sábio nós nos rodearmos de pessoas que conseguem. Só que quando nós vamos ser beneficiados com os dons dessas pessoas, nós nos sentimos humilhados, inferiores, e nós não queremos a exortação ou alerta. Não é assim? A maioria das vezes é assim, nós não queremos. Né? Então nós desprezamos aquilo que iria nos tirar de enrascada. Porque Paulo, depois de toda exposição teológica do Evangelho, absurdamente magnífica e densa na carta que ele escreve aos Romanos, ele aplica isso logo no início do capítulo 12, quando ele vai começar as aplicações de toda a exposição que ele fez, de Romanos 1 até Romanos 11. Aí ele começa a aplicação rogando a nós como uma súplica, um rogo, uma súplica enfática. Diz no versículo 1, e aí o versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis. Como é que nós nos conformamos? Como é que nós somos moldados? Vocês já viram aqueles Reels no Instagram? E as pessoas criam uma maçã quadrada. Já viram? Só bota no molde, né? Aí deixa lá só o brotinho, né? Aí bota no molde quadrado, de acrílico, sei lá do que é. Aí a bichinha vai crescendo e vai tomando o formato do molde. E aí fica quadrado, né? Vocês já viram aquelas tribos indígenas que um dos artifícios de beleza, as mulheres têm que ficar com o pescoço bem alongado, e aí eles vão botando argola nas mulheres, né? E cada vez que alonga um pouquinho, bota outra argola e outra argola. Quanto tempo leva para acontecer isso? Como é que nós nos moldamos? Como é que nós vamos sendo conformados? Não é assim. Quanto tempo o povo de Deus na antiga aliança ele edificou a destruição? Foram quase 800 anos. Desde a divisão das tribos até o cativeiro babilônico. Edificando. Quantos profetas o Senhor mandou? Porque o Senhor Jesus Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quanto tempo? Então, quando Paulo diz: olha, não vos conformeis a este século, todo o sistema
tema da presente era, mas transformai-vos pela renovação da nova mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, questões nitidamente imorais, grosseiras, ilegais, agressivas, não serão armadilhas perigosas para nós, irmãos. Porque nitidamente são pecaminosas. Nós conseguimos enxergar isso, até mesmo para não crentes. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, olha, só falta ser crente, mas essa pessoa é íntegra, cara. Ou, olha, essa pessoa essa família cria os filhos de uma forma que até mesmo crentes não criam. Então essas pessoas, elas se desviam de coisas grosseiramente nítidas. Uma das formas mais bem-sucedidas, e esse é o meu ponto, uma das formas mais bem-sucedidas da queda, para destruição, obviamente, é justamente a garantia da constância da queda. A garantia de que essa queda perdurará, não será um lapso. Ela criará raízes, criará braços, a tal ponto que o arrependimento deixará tantas consequências que ficarão as marcas. Ou seja, a garantia de que o pecado se tornará normal, sem ser agressivo. Olha, eu acho que você está enxergando de outra forma. Nem passou pela minha cabeça quando eu fiz isso, essa intenção que você está dizendo. Nem passou pela minha cabeça. Sabe quando você, de repente, é chamado pelos pastores ou algum irmão mais velho, chega para você e diz, olha, eu estou observando, irmão, você está tendo esse determinado comportamento, essa determinada conduta, e no primeiro momento eu achei que era coisa minha mesmo, sabe? Você sempre suspeita de si mesmo, né? Então eu achei que era coisa minha mesmo. Mas eu estou observando que está normal isso para você. E você está se comportando de tal forma em absorver isso, em viver isso, com tamanha normalidade, que eu realmente suspeitei de mim. Eu disse, poxa, olha, como é que pode? Será que eu estou vendo coisas? Será que eu estou enxergando demais isso? Porque existe uma normalidade tão grande nesse trato. Sabe quando você abraça comportamentos que no primeiro momento você tinha uma certa reticência, sabe? Você, vou falar com o Lô aqui. Quando você tem um linguajar, quando você aceita um trabalho, quando você desenvolve uma conduta que você, no primeiro momento, eu não sei, vou entrando aqui, vou fazendo aqui, e de repente você normalizou o negócio. O pecado, o odor do pecado se tornou normal para a sua nariz. Sabe quando vocês já passaram por curtume, aqueles locais que trabalham o enriquecimento do couro, né? Quando eu morava lá em Fortaleza, a gente morava perto de um curtume, né? E aí, quando a gente passava, eu já falei isso para vocês, quando a gente passava, era um quarteirão todo, quando a gente passava por lá, era uma caatinga, irmão. Só que às vezes a gente passava os finais de semana, existiam pessoas que moravam ao redor fazendo festa, churrasco lá em frente. Mas eu falei, como é que pode? A gente passa aqui tampando o nariz, enguiando, né? E as pessoas estão aqui fazendo churrasco com essa caatinga. Por quê, irmão? Porque se acostumou. O odor se tornou normal. E essa é a grande sagacidade de Satanás, da sua carne e do mundo. É fazer com que a agressividade do pecado não seja mais agressiva. Olha como essa foi a denúncia, por exemplo, do profeta Isaías ao povo do cativeiro, ao povo que estava prestes a experimentar o cativeiro. Isaías capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Porque a insensibilidade já tomou o coração desses a tal ponto que não tem mais poder nenhum de alerta.
E isso só é possível, irmão, se o pecado perder o seu horror, perder a sua repulsa, perder a sua agressividade. E isso leva tempo. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Para que isso aconteça, nós somos conduzidos paulatinamente, gradativamente. Nós nos distanciamos das pessoas que podem nos exortar, nós nos distanciamos das pessoas. Sabe, esses dias a minha filha estava participando do interclasse de xadrez e outras coisas lá, e aí ela tirou o segundo lugar lá, né? E aí disse, eu não gosto de jogar com a fulana, porque ela é muito boa, ela ganha. Eu disse, não, você deveria jogar com ela. Porque imagine o quanto você seria orgulhosa e arrogante se jogasse com pessoas que não soubessem jogar tanto quanto você, e aí você só ganharia e você nunca evoluiria, você nunca avançaria. Você tem que escolher pessoas que são bem melhores do que você mesmo, para lhe desafiar. Na caminhada cristã, às vezes nós escolhemos pessoas para caminhar que são bem mais imaturas do que a gente. Porque nós não teremos ninguém para nos exortar, ninguém para apontar algum erro, ninguém para apontar alguma deficiência. Ninguém. Nós queremos, sabe, caminhar com pessoas que nós julgamos assim iguais. Nós somos iguais em estatura, em intelecto, em cultura, em conhecimento, em piedade. Nós somos no mesmo nível. Não gosto de ser chamado a atenção, não gosto de ser exortado. Não gosto, então vamos assim. E nós acabamos colocando características pecaminosas em pessoas que, na verdade, são instrumentos de graça. Essa pessoa é tão repulsiva, sabe? Ela é grosseira, o olhar dela não me entra, o jeito dela não me entra, o tom de voz, sabe? Não dá, não dá. Eu já tentei, eu não consigo, não dá. A gente sabe que não é isso. Só que a gente não quer dar o braço a torcer. Mas a gente sabe que não é isso. Porque se a gente tivesse realmente intencionalidade de agradar a Deus e mortificar a nossa carne, não importa o tom de voz, o que importa é se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Não importa quais palavras ela usa, não importa. Não importa o jeito, os olhares, simplesmente não importa. O que importa é se o que ela está falando é verdade ou mentira. Então nós acabamos permitindo paulatinamente, gradativamente, a sermos conduzidos por um estilo de vida que nos afasta de Deus e das coisas de Deus. Entendam, isso não acontece por meio de caminhos nitidamente imorais, nitidamente ilegais ou nitidamente pecaminosos. Caso contrário, nós nos assustaríamos, né? Seria agressivo demais. No entanto, mesmo que não percebamos, existe um plano do mal em execução, um plano perverso. Está em curso. Nós podemos nem ser intencionais, mas Satanás é. Esse mundo é. A nossa carne é em nos derribar. Os agentes da perversidade, sabe? Eles são. Por isso a palavra de Deus nos exorta objetivamente a deixar os caminhos comumente visitados por ímpios. As figuras descritas pela palavra de Deus são muito claras. A morte e a ressurreição. O que significa morte e ressurreição quando descreve o novo nascimento? Por isso que a palavra de Deus é muito clara em mostrar, olha, quando você era ímpio, você fazia tudo isso. Agora que você é crente, agora que você é uma nova criatura, você não faz mais. Irmãos, não devia ser tão claro isso pra gente. Devia? Imagina, é o seguinte, quando eu não era convertido, eu tinha alguns sonhos, eu tinha alguns projetos, eu tinha algumas necessidades. Por que quando as pessoas são convertidas, as pessoas vêm com os mesmos sonhos, com os mesmos projetos, com as mesmas necessidades? Parece que tem um tipo de divórcio, né, do sagrado e do profano. O eu na igreja e o eu no mercado de trabalho, o eu na igreja, o eu na academia, né, na faculdade, nos estudos. Não tem não, irmãos. Não tem não.
tudo muda mesmo. Porque antes você poderia escolher o seu curso, a sua profissão, por causa da sociedade como um todo, que eu acho que, ainda eu vou falar muito sobre isso, irmãos, porque eu acho que esse é um dos maiores erros que existe. Porque quando a sociedade, o mercado de trabalho determina a minha profissão, é ele que vai conduzir completamente a minha profissão. E nesse quesito, nessa luta, a igreja sempre vai perder, porque a igreja, o povo de Deus, nunca foi o instrumento de identificação da minha vocação. Nunca, nunca foi. Foi o mercado de trabalho, as opções de emprego e assim por diante. Não foi como eu posso edificar o povo de Deus, como eu posso ser um instrumento de graça para o povo de Deus. Foi simplesmente pensando nos recursos financeiros. Simplesmente. Então, quando chegar a um ponto onde você vai ter que escolher uma profissão que lhe afaste completamente da igreja, uma promoção que lhe afaste completamente da vida cristã, que afaste sua família da vida cristã, a igreja sempre vai perder. Porque ela nunca foi o parâmetro para você escolher uma profissão. Nunca foi. Nunca. E eu acho que é isso que os jovens têm vacilado demais. E até adultos também. Têm vacilado muito. Muito. E os pais têm vacilado demais em não instruir os seus filhos acerca da profissão, do curso, da formação que tem que escolher. Deixam completamente soltos, como se terminasse o ensino médio e aí, pronto, agora eles se tornaram pessoas sábias, maduras e preparadas para escolher aquilo que vai conduzir todo o resto da vida deles. Não, irmão. Não é mesmo. E eu acho que esse é um dos pontos que tem sido assim muito negligenciado no nosso meio, seja por famílias cristãs, seja por os próprios jovens, por mais que não tenham famílias cristãs, mas esse viés tem sido perdido. Abre em Efésios capítulo 4 para eu falar aqui dessa exortação tão constante que nós recebemos, tão objetiva, né? De que, olha, os comportamentos que você tinha, o estilo de vida que você tinha, ele tem que mudar completamente. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, andar aqui é viver, obviamente, andeis como também andam os gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos. Tem algo mais claro que isso, irmãos? É claro como o sol. Não mais andeis, porque como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Entendimento que a nova criatura tem. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado o quê? Insensíveis. Olha, um processo de maturação, desenvolvimento da desgraça aqui. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Por quê? Porque eles não sabem o que é impureza. Eles não entendem o que é impureza. Eles vivem nas trevas, eles não entendem o que é luz. É por isso que nós somos chamados dessa luz, para revelar as trevas, revelar a sujeira. Portanto, a questão não é simplesmente a prática do pecado ou o pecado em si, entenda, mas aquilo que conduz ao pecado. Essa é a grande questão, porque o meio que conduz ao pecado nem sempre é pecaminoso, especialmente para os cristãos. Especialmente. Satanás não é estúpido, não, irmãos. É por isso que ele é descrito como sagaz. O que é sagacidade? É aquilo que não deixa rastros. É aquilo que não deixa provas. Não importa o quanto racionalizemos, embelezemos, o quanto argumentamos, no final das contas nós estaremos sendo cúmplices da nossa própria morte, da nossa própria desgraça e mais, daqueles que amamos. A negligência mata não somente a nós, mas aqueles que exercemos algum tipo de influência.
Thomas Watson, naquele livro o Grande Ganho da Piedade, ele diz assim, ó, o coração esconde o pecado sob as folhas de figueira da racionalização e das desculpas. O pior cúmplice, sabe quem é o pior cúmplice da sua queda? É você. Quando as suas racionalizações lhe convencem. Você é o pior cúmplice. Lembra, eu já falei várias vezes, porque eu experimento muito isso, irmão. Toda vez que eu brigo comigo, eu ganho. Toda vez. Toda vez que eu quero fazer uma coisa e eu discuto comigo, tentando me convencer, eu ganho. Eu disse, não, mas talvez vai ter consequência sim. Não, mas eu sou muito eloquente. Eu acho que essa é uma realidade de todos nós. É por isso que Tiago diz assim, ó, infiéis, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Thomas Watson, naquele livro A Malignidade do Pecado, aquele vermelhinho lindo da editora Estandarte de Cristo, ele diz assim, ó, o pecado abaterá. Alguém gostaria de ter um inimigo assim? De ter um amigo assim? O pecado abaterá. O fruto proibido é temperado com ervas amargas. O pecado é uma víbora venenosa junto ao caminho preparado para dar o bote. Primeiramente, o pecado tenta e depois amaldiçoa. Primeiro, ele é uma raposa e depois um leão. O pecado faz ao pecador o que Absalão fez a Amnon. Quando o seu coração estava alegre com vinho, então ele o matou. O último ato do pecado é sempre trágico. O que nós aprendemos no último sermão? Nós compreendemos que a origem do pecado diz respeito à quebra dos ideais de Deus. Dos ideais de Deus. Então, esse é o viés da nossa reflexão. Então, até aqui foi aquele momento que eu disse que vocês têm que ficar alerta. Vocês continuam alerta, né? Mas esse foi importante. Muito importante, porque foi, não porque o resto não seja importante, mas porque foi um viés de raciocínio muito prático. Nós temos refletido sobre o pecado não somente assim, de forma muito simples, digamos assim, como a quebra da lei de Deus, né? Mas o que constitui o pecado no nosso dia a dia, nas nossas escolhas? E nós temos observado que o pecado, ele é a quebra dos ideais de Deus. Quando Deus nos criou, Deus teve um propósito a nos criar. Deus teve propósito. Deus ele idealizou a sua criação, ou seja, ele tinha algo em mente a nos criar, que obviamente não foram frustrados, foram corrompidos e serão refeitos em Cristo Jesus. Então, Deus, como Criador Supremo de todas as coisas, estabeleceu ideais, ou seja, propósito ao criar o ser humano, homem e mulher. Esses ideais constituem os caminhos por meio dos quais o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, glorificariam e exibiriam a Deus por meio de sua missão. O homem faria isso guardando e cultivando a criação, seu relacionamento com Deus também. A mulher, por sua vez, faria isso cumprindo a vocação de ser auxiliadora, para que o homem pudesse realizar plenamente os propósitos divinos como cabeça, como representante federal. Então, vocês estão vendo aí os 4 ideais criacionais, né? Primeiro ideal criacional, o homem deveria exibir a Deus com a sua vida e com as suas relações. Segundo o ideal criacional, o homem deveria fazer da criação um lugar de adoração, guardando e cultivando. Terceiro, o homem deveria gerar uma semente piedosa para povoar a terra. 4, ideal criacional. Tudo isso nós vimos no domingo passado. O homem deveria preservar o seu relacionamento com o Criador como? Com diligência, obediência, submissão e piedade. Na teologia reformada, essas relações são chamadas de mandatos da aliança da criação. Mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Eu não vou observar isso agora, porque no próximo sermão nós vamos refletir mais especificamente sobre esses mandatos aqui e desenvolver outros argumentos, tá bom? Mas na teologia reformada é chamada por esse viés. Eu estou trazendo esse viés de outra forma, chamando desses 4 ideais criacionais. Então,
que foi que aconteceu no capítulo 3? Em Gênesis 1 e 2, os ideais foram estabelecidos por Deus. Nós vimos isso passo a passo domingo passado. Então, nós chegamos no capítulo 3, e no capítulo 3 a queda aconteceu. E com a queda, cada um desses ideais eles foram corrompidos, deformados, de tal forma que não seria mais natural o que era para o homem responder positivamente a esses ideais. Não existia obstáculos, não existia dificuldades para o homem responder ou corresponder positivamente a esses ideais. Thomas Watts ele diz assim: o pecado roubou do homem a sua glória original, tornando-o semelhante a bestas. A imagem de Deus foi obscurecida e o homem ficou depravado em mente e coração. Nos dois catecismos batistas, o catecismo de William Collins e Benjamin Kitt, de 1693, e o catecismo compilado, escrito por Charles Spurgeon, em 1855, na pergunta 14, diz assim, ó, falando sobre o que é o pecado. A resposta diz o seguinte: o pecado é qualquer falta, olha como desenvolve um pouquinho mais, qualquer falta de conformidade e transgressão à lei de Deus. Qualquer falta de conformidade e transgressão. Por quê, irmãos? Na vida, sempre nós estamos sendo conformados a alguém ou alguma coisa. Sempre. Na vida, é por isso que desenvolveu-se um aspecto da filosofia, na sociologia, de que o homem é produto do seu meio. Né? O homem é uma tábula, é um quadro em branco e o seu meio o define. Né? Formulou-se essa concepção, porque nós sempre estamos sendo formados ou conformados a alguma coisa. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos observar o capítulo 3 e ver como cada um desses ideais foi corrompido na queda. Então, as crianças observam o guia do sermão aí. Vamos lá, primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Eu não fui muito minucioso aqui, irmãos. Então, eu fui lendo o texto e marcando alguns pontos. Se nós formos minuciosos, nós desenvolvemos um pouco mais. Mas eu não fui tão minucioso aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, nós vemos a quebra de dois ideais criacionais. O segundo ideal criacional e o quarto ideal criacional. O segundo ideal criacional, que o homem deveria fazer da criação o seu lugar de adoração, né? Ele devia dominar a criação e fazer com que a criação correspondesse ao propósito para o qual Deus criou. Por que Deus criou a terra? Por que Deus criou os animais? Por que Deus criou homem e mulher? Então, deveria, e fazendo isso, guardando e cultivando, Deus deveria ser glorificado. Então, o segundo ideal criacional é demonstrado a sua quebra aqui, e o quarto ideal criacional, que é preservar o relacionamento do homem e Deus. Então, vamos ler aqui. Nós vemos aqui a falha em guardar a criação e preservar o relacionamento de Deus. No meu esboço aqui, irmãos, é porque eu devia ter botado aí, né? Eu botei cores. Então, para mim fica muito visual aqui, né? Então, eu vou lendo para vocês e vou dizendo. Mas, observa a quebra do segundo ideal criacional aqui, que o homem deveria fazer da criação no lugar de adoração. Mas a serpente, preste atenção no que está acontecendo aqui. Ó. Vocês têm que lembrar que Gênesis não foi escrito no Éden. É importante lembrar do contexto. O povo de Deus está do outro lado do Jordão, olhando para Jericó, para o início da terra prometida, e Moisés está escrevendo e instruindo todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés está querendo ensinar o povo a identificar sagacidade e malícia que pode levá-los à corrupção. Lembra o contexto. O povo está se reunido, Moisés está instruindo e escrevendo os 5 primeiros livros da lei, e o povo está prestes a tomar a terra. Por quê? Porque o povo deveria dominar e exterminar aquele povo que seria tomado por causa da sagacidade, da malícia daquele povo.
Não existe relacionamento entre o povo de Deus e o povo das trevas. Não existe. Todas as vezes, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser os seus irmãos consanguíneos, pode ser o seu gerente, pode ser o seu chefe. Todas as vezes que nós estamos nos relacionando com ímpios, nós não baixamos as guardas. Nós ficamos alerta. Guardas levantadas. Porque luz e trevas, não importa o grau de relacionamento ou de parentesco, você tem que observar que existe o reino das trevas e o reino da luz. Você fica alerta. Moisés está instruindo isso. Porque ele diria essas características de sagacidade antes de mostrar o que a serpente fez? Por que ele fez isso? Por que ele escolheu esses termos? Nós temos estudado isso domingo de manhã, né? Na escola bíblica dominical, por que os termos são escolhidos a dedo? Os termos são importantes. Então, a serpente, que também deveria ser dominada, né, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e aqui já começa, a partir daqui, a quebra do quarto ideal criacional. Deveria ser preservado a relação com Deus. Nessa primeira abordagem, esse relacionamento já deveria ter sido interrompido de qualquer forma, porque a palavra de Deus, a integridade da palavra de Deus foi colocada em xeque. Você aplica isso a todo relacionamento que você tem, seja amigo virtual, seguidor, seja no trabalho, qualquer área. Alguém vem colocar em xeque a integridade, a bondade da palavra de Deus, acabou o relacionamento. Não tem conversa, não. Não tem diálogo. Com ímpio não existe debates, irmãos. Com quem não é crente não existe debate. Existe evangelização. Nós não debatemos com ímpios. Nós evangelizamos. Porque quando a gente debate com ímpio, a gente acha que o poder intelectual está resguardado para a gente. Para a gente. Nós temos poder intelectual suficiente para convencer alguém. Quem é que convence? Não somos nós. E o debate, ele aguça demais o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso conhecimento. Então, é o reino das trevas com o reino da luz, nós evangelizamos. Então, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore. Olha como ele já colocou uma dúvida na cabeça da mulher. Ele iniciou um diálogo muito sagaz. Ele colocou em dúvida. Foi assim que Deus disse? Porque ele não disse, olha, porque Deus disse para você para não comer de toda árvore. Não fez isso, né? Olha a sagacidade. Existe um plano em execução. E aí, ela não deu o bote ainda não. Ela ainda está no processo de dar o bote. Respondeu a mulher. Cala a boca! Devia ser, não devia? Cala a boca, porque falas do meu Deus! Devia ser? Não foi. Não foi, né? Então, diz assim, não. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui já é um desenvolvimento, porque Deus disse que não era para tocar, né? Deus disse que não era para comer. Ok, vamos lá. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Por que ela continuou o desenvolvimento do diálogo? Porque ela viu que teve acesso. Ela teve acesso ao coração aqui. Ela teve acesso à mente. Eles desenvolveram um diálogo. Não deveria, mas desenvolveu. Veja que Eva, ao invés de dominar junto com o homem, ela está sendo dominada aqui. Quando as pessoas querem se mostrar que são superiores a nós, irmãos, elas não mostram essa superioridade de prontidão, não. Elas vão pelas beiradas, devagarzinho, mostrando uma certa dubiedade. E nisso, elas já estão sendo mais sábias do que a gente, porque a gente dá o caminho para que isso aconteça. Versículo 5. Porque Deus sabe, olha aqui, ó. Deus sabe que no dia em que dessa árvore comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus. O que significa ser como Deus? Sereis conhecedores do mal. O que significa ser como Deus e ser conhecedor?
Quem é que determina o que é bom ou é mal? Deus determina o que é bom ou mal. O que significa ser como Deus? Ser autônomo em determinar o que é bom e o que é mal. Isso significa ser como Deus. A partir disso, o homem não precisa mais de Deus para dizer o que é bom ou mal. Precisa? Não precisa. Depois do pecado, é o próprio Deus que diz. É tanto que, com muita facilidade, quando as pessoas não gostam de crentes, não gostam da palavra de Deus, elas dizem assim: eu não entendo dessa forma. Eu entendo assim. O que é que ela está fazendo? Ela está sendo como Deus, ou seja, autônoma em determinar o que é bom e o que é mal. Eu acho que isso aí não é ruim, não. A verdade é relativa. A verdade não é absoluta. Aí já caiu em contradição na própria verdade que ela falou, né? Mas beleza. Então, olha isso. Ser como Deus significa ser o determinador autônomo, porque Deus ele determina autonomamente, no sentido de que ele não tem influência, ele influencia, ele não é determinado por nada, ele determina. Então, significa exercer esse poder de dizer que algo é bom e que algo é mal. Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí, mais uma vez, a quebra do segundo ideal aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore, ela deveria dominar a criação, ela já está sendo dominada, porque o desejo implantado pela serpente no coração já tomou o coração, algo que ela não via, ela passou a ver, não é assim que acontece? Por exemplo, tem coisas que são absurdamente feias na moda, mas quando as pessoas começam a usar, você acha bonito. Você nunca achou bonito. Você nunca se interessou em fazer aquilo. As pessoas estão pintando a casa da cor tal. As pessoas estão construindo as casas da forma tal. As pessoas estão fazendo a postagem tal. As pessoas estão assistindo a série tal. As pessoas estão cortando o cabelo tal. Você nunca ligou para isso. Mas o desejo foi implantado. Como foi implantado? Então, vamos lá. Cuidado com as pessoas que você segue na rede social. Cuidado. Está sendo acessado fácil assim. Você está sendo levado como manada fácil assim pelas pessoas que você segue na rede social, pelas pessoas com que você influencia na rede social. O meio que você vive está mostrando que você é tão maleável assim. Na escritura, isso tem termos bem mais negativos, né? São manipulações que são feitas. Você é manipulável para ser aceito pela sociedade, para ser aceito pelos seus colegas, para ser aceito pelo seu meio. Você muda de estilo assim, ó, assim, só para ser aceito pelo seu meio. Você é uma pessoa vulnerável, você é uma pessoa flácida, você é uma pessoa volátil. Isso significa que você não tem personalidade, você não tem personalidade construída e o seu caráter pode ser deformado conforme o meio que você... Isso tudo é consequência de pecado e falta de intencionalidade de lutar contra o pecado. A gente acha isso despretensioso, besteira, não é futilidade isso. No primeiro momento não parece? Parece. Mas esse primeiro momento, sabe o que é? Foi assim que Deus disse? Qual o problema em fazer isso? Qual o problema em se vestir assim? Qual o problema em se comportar isso? Qual o problema em ver nessa série? Quando chegar numa parte tal, eu fecho o olho, eu não tenho problema com isso. Vendo a mulher, ela não via, mas depois daquele diálogo ela passou a ver. Vendo a mulher, aqui a ideia de internalizar algo, vendo a mulher que a árvore era boa, não segundo Deus disse que era boa. Porque a árvore era boa para não tocar e comer. O conceito de bondade da mulher já passou a ser exercido aqui. Vendo que a árvore era boa para desobedecer a Deus. Porque Deus disse, não comerás. Não disse? Pois ela já começou o processo aqui. Vendo que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos dela, irmãos, não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus é não comereis. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar. Olha o entendimento que nós desejamos agora. Não é o entendimento segundo Deus.
É o entendimento segundo a nossa própria carne, as nossas próprias aspirações, a nossa arrogância. É para isso. E a gente faz isso com o entendimento da palavra de Deus. A gente faz isso, a gente ah, consome teologia, irmãos. Consome doutrina, não para que o nosso conhecimento reflita em santificação na pessoa que está ao meu lado. Não para que a minha maturidade leve outros ao meu redor a ser maduros. Nós consumimos teologia para nos destacarmos. E muitas vezes, para construirmos argumentos que desculpem um estilo de vida pecaminoso. Pecaminoso. Olha o seguinte, eu acho que você está interpretando isso mal, porque a palavra de Deus não fala muito sobre isso, não. A palavra de Deus não fala sobre isso. Quantos argumentos os irmãos já ouviram para dizer que não é pecado fazer tatuagem, por exemplo? Quantos argumentos? Não é não. Muitos argumentos. Bebida alcoólica. Quantos argumentos? Quantos argumentos? Então, olha o que a gente faz com conhecimento teológico. A gente usa, a gente manipula. Esse é o conhecimento da queda. Esse é justamente o conhecimento da queda. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido. Aqui tem uma série de discussões onde estava esse marido, né? Se ele estava vendo tudo passivamente e não foi o corregente da criação, ou se ela o abordou, então pode existir uma margem de tempo aí que nós não temos acesso, pode ser omissão e negligência, onde ele estava vendo tudo, tem até um livro escrito O Silêncio de Adão, então essa é dúvida, nós não sabemos. O fato é que a mulher ela não foi pastoreada como deveria ser pastoreada e a queda da mulher respingou na responsabilidade do homem e é tanto que a punição foi bem maior aqui para o homem do que para as outras relações. E ela comeu. Então, veja o que o pecado faz aqui. Ó. O pecado ele coloca doçura onde deveria haver amargor. Nós não devemos tirar o peso do pecado. Pecado é pecado. Com muita facilidade, com muita facilidade, quando nós somos exortados por ações ou atitudes pecaminosas que nós temos, e aquelas pessoas que estão nos exortando, né, que estão nos advertindo, elas escolhem palavras mais duras, ações mais enérgicas. Por ter transformado o amargor em doçura, por ter removido o odor do pecado, na maioria das vezes nós fazemos assim, não precisava disso tudo. Não precisava. O pastor foi duro demais. Foi agressivo demais. Eu já falei para os irmãos que existem 3 pecados aqui que não são mais cometidos aqui na igreja. Quando são cometidos com muita sagacidade. Porque quando identificados, eles são combatidos com muita contundência. Quais são os pecados mesmo? Vestimenta feminina, imoral, sensual, erótica. Qual foi o outro pecado? Fofoca. Ninguém separa o que Deus une. Jesus Cristo, com sua morte, constituiu um povo. Um povo. A fofoca causa o quê? Divisão. Qual é o outro pecado, irmão? Avareza. O seu dinheiro é de Deus. Os seus bens é do Senhor. Você edifica não um reino para si, mas os seus recursos devem fazer avançar a igreja do Senhor e o reino de Deus. Quando esses pecados são cometidos, eles são tratados com rigor contundentes. E dependendo do tempo que ele está sendo cometido, o odor foi removido.
isso causou insensibilidade. E de repente, porque você normalizou, outros pecados também, eu citei esse, mas outros pecados também. Porque você normalizou, você julga que foi rigoroso demais, as palavras foram duras demais. Não deveria ter sido assim. Por que isso acontece? Porque o pecado foi normalizado. Onde deveria haver amargor, foi colocado doçura. Então, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram, né, pegaram ali folhas de figueira e fizeram para si cintas. Olha o versículo 8. O versículo 8 é importante, irmãos. O versículo 8 mostra o que o pecado faz. O pecado, ele aproxima o homem dos seus próprios prazeres ao mesmo tempo que afasta-o de Deus. É isso que o pecado faz. Olha o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que até então causava regozijo e alegria, o que foi que aconteceu? Que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Ok. Meus irmãos, meu plano era terminar aqui, mas eu sei que não vai dar para terminar, tá bom? Já passaram aqui quase 1 hora. Então, eu espero que as crianças não tenham respondido o guia do sermão completo. Porque eu só disse a primeira questão dos ideais aí. Vocês vão trazer no próximo sermão. Eu não vou trazer impresso. Não é para ter respondido, não. Os ansiosos, né? Oh, tudo para terapia. Ah! Eles são profetas, são tudo ser profeta, que eles respondem antes do pregador falar. Os profetas, né? Irmãos, então, vamos parar por aqui. E aí a gente vai lendo o texto, aplicando o texto no próximo sermão, tá bom? No próximo sermão a gente finaliza essa porção aqui. A ideia é que quebrar o ideal de Deus só é possível quando nós observamos outros ideais. Nós não ficamos sem ideais, ou seja, nós não ficamos sem propósitos de vida, nós não ficamos. Porque é justamente a busca por um propósito de vida que nos dá satisfação, contentamento, realização. Então, nós sempre buscamos ser fiéis a algum propósito para nós termos motivo de vida, motivação para viver, motivação para caminhar. Antes da queda, isso era Deus e as coisas que ele tinha estabelecido. Depois da queda, os ideais de Deus foram completamente turvados da nossa vista, eles foram entulhados. Nós agora lutamos para saber quais são os ideais de Deus. É tanto que, por isso que os jovens têm tanta dificuldade em tomar decisões, fazer escolhas, qual é a decisão, qual é a vontade de Deus para isso, preciso tomar decisões em determinada área, qual a decisão que agrada a Deus. Os jovens, por causa dessa fase tão delicada, né, de que uma decisão agora vai modificar assim completamente o destino deles desse lado da eternidade, mas nós também, quando precisamos mudar de emprego, mudar de profissão, fazer uma escolha mais difícil, sempre nós buscamos a vontade de Deus, não é? Sempre nós buscamos. Então, dependendo do nosso nível de maturidade, o nível de intimidade com Deus, de envolvimento com a igreja local, essas decisões podem ser mais fáceis ou mais difíceis. O fato é que não buscar o ideal de Deus não significa que nós não busquemos nenhum ideal. Só não é o de Deus. Porque nós nem sequer conseguimos identificar qual é o ideal de Deus. Então, entenda, o ideal de Deus não é o conforto da sua família. Não é. O ideal de Deus pode ser que sua família passe necessidade para lhe aproximar dele. Se o ideal de Deus fosse o conforto da sua família, por que ele não desejou o conforto para o próprio filho, que padeceu por algo que não era culpa dele? Como ficariam os cristãos ao longo da história que foram comidos por fera, afogados, queimados, dilacerados, decapitados? Como seria isso?
O grande problema nessa relação é porque nós imputamos ao ideal de Deus os nossos ideais porque nós queremos sacramentar as nossas vontades. Se uma enfermidade lhe aproximar de Deus, você não vai louvar a Deus por essa enfermidade? Deveria. Se o fato de você contar as moedinhas mês após mês o aproximar de Deus para pagar as contas, você não vai louvar a Deus por isso? Você não está sendo preguiçoso, você não está sendo negligente, mas ainda assim, o estilo de vida que você entende que agradará a Deus, escolhendo alguns serviços, deixando de lado algumas promoções, você sabe que isso agrada ao Senhor e aproxima você de Deus, porque se você fizer algumas negociações, você poderá ganhar mais, receber algumas promoções, mas automaticamente isso custará a você um preço. E aí? Então, o grande ponto é justamente isso. Nós nunca ficamos sem ideais. Sempre nós buscamos os ideais. Esse é o motivo de nós acordarmos toda manhã, nós trabalharmos, nós criarmos a nossa família e aquela sensação de realização. Hoje deu certo. Hoje eu consegui um pouquinho mais. Né? Então, o nosso desafio, irmãos, é observar como nós identificamos esses ideais e como nós estamos vivendo, se corresponde ou não aos ideais de Deus ou aos nossos ideais. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor Deus, exaltamos o teu santo nome por tão maravilhosa instrução, ó Deus, que não vem de homem, vem do Senhor. Homem nenhum pode acessar corações como tu acessas, ó Deus. Homem nenhum consegue implantar a tua palavra em corações e fazê-la germinar, brotar, frutificar. Somente o Senhor é capaz de fazer. Se nós formos realmente honestos, nós pontuaríamos aqui, cada um de nós, o quanto nós buscamos e nos dedicamos a buscar os nossos próprios ideais e nos afastamos do Senhor tantas vezes, embora conheçamos, o quanto nós tentamos manipular esses ideais para que, de alguma forma, eles sejam agradáveis ao Senhor. Nós sabemos, tu sabes, ó Deus, nós te louvamos por nos exortar, por nos ensinar um pouco mais e perceber que tudo isso, toda essa árdua luta interior é consequência do pecado. E agradecemos a Ti, ó Pai, por a Tua palavra ser tão clara, tão lúcida, tão verdadeira. Que o Senhor nos conceda sabedoria, ilumina as nossas mentes com Teu Santo Espírito, para que possamos nos despir de nós mesmos, nos revestir do novo homem, Cristo Jesus.